nós iniciamos o Gente de Fé de um modo melódico, tão bom de ouvir. Quero falar para você um pouco da experiência que eu tenho feito com esse livro do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré. Papa Bento XVI, ele vai fazer o comparativo, na verdade vai apresentar para nós Moisés, a primeira aliança, que é apresentada ao povo as tábuas da lei, o Pentateuco. Ali existe um caminho para o povo de Deus, um caminho a seguir para estar próximo de Deus. Moisés fala com Deus, Deus que se esconde na nuvem. Deus que passa e tampa o rosto de Moisés, porque Moisés não podia ver a face de Deus. Papa Bento XVI ainda vai fazendo a narrativa, fazendo um caminho pelo Êxodo e Deuteronômio, até chegar no Novo Testamento. É o Cristo que se apresenta. Deus se revela ao homem. Agora já não existe mais véu. A mão de Deus já não esconde mais o seu rosto dos homens, porque o seu Filho fala com ele face a face e o revela a nós. Papa Bento vai dizer: a doutrina de Jesus não vem da aprendizagem humana, seja ela de que espécie for. Ela vem do contato imediato com o Pai, do diálogo face a face, da visão daquele que repousa no seio do Pai. O Papa está dizendo que agora não tem mais véu, que agora Deus não se esconde mais. Moisés prepara o povo, a primeira aliança. Jesus vem apresentando a aliança perfeita. Se encontrar com Jesus é se encontrar com Cristo que se abaixa, que se inclina ao pobre, que vai nas misérias humanas, que ressuscita, que devolve vida, que devolve dignidade, que ensina o homem a adorar a Deus. E é a partir dessa experiência, com essa canção tão melódica, que nós vamos viver o Gente de Fé de hoje ao vivo, dentro desta jornada de oração. Papa Bento vai dizer, é o Cristo que se encontra com o Pai, que ora ao Pai, que tem os seus momentos de subida ao monte para estar com o Pai. Que o Gente de Fé seja para você também essa experiência no dia de hoje. Comigo está aqui um homem que fez a experiência da primeira aliança e conheceu a face do Cristo na nova aliança. Meu querido amigo Urbano Medeiros, uma pessoa que Deus me deu de presente. Foi um presente de Deus na minha vida. Me conheceu quando eu morava em Israel ainda, né? Conheceu todos os trabalhos que nós realizávamos e a partir daí nos tornamos amigos. Não tem uma semana que o Urbano Medeiros me mande um e-mail. Cris, minha filha, estou rezando por você. Sofreu um acidente há 3 dias, está aqui debilitado, né, com as suas batalhas espirituais, com as suas lutas, mas aqui conosco, porque hoje ele vai dar para nós o testemunho de um homem de fé. Bem-vindo. Obrigado, querida. Como é bom te ter aqui. Obrigado. Como que chama esse instrumento maravilhoso? Ô, Cris, esse é o aulos seridoense. Olha. Aqui são os dons do Espírito Santo. Uhum. E aqui na ponta tem uma relíquia. Tem um pedacinho da batina de um padre que viveu em Pará de Minas, chamado Padre Libério, um grande santo. Eu carrego essa relíquia do Padre Libério, aulos seridoense, porque ele, em 1630, Cris, esse instrumento já era tocado na região do Seridó. É uma região de judeus no Rio Grande do Norte, né? A capital é Caicó e tem as outras cidades. Pasme, Cris, em 1630 esse instrumento já era tocado pelos oprimidos, pelos pobres, pelos ciganos, pelos mascates, pelos palhaços dos circos, pelos mamulengueiros, aqueles que trabalham com os fantoches, entendeu? A escala dele não é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, não, é diferente. Quando a gente fecha tudo aqui, dá um lá bemol.
Que melodia maravilhosa. Como é a sua vida? É a mesma melodia da sua vida. Ouvindo você Obrigado. e conhecendo um pouco da sua história, Obrigado. você que é um homem tão transparente que é impossível conhecer pouco porque você se dá por inteiro, ouvindo essa melodia, essa é a sua melodia, a sua canção, é o seu canto. Eu quero aqui gastar um pouquinho meu hebraico, te dar boa noite então em hebraico. Laila Tov, bem-vindo ao programa Gente de Fé. Você é judeu de origem, de nascimento, e se encontrou com Cristo. Como foi esse encontro? Mas antes desse encontro, eu até achei muito interessante. Você mesmo escreveu para nós, a minha vida não tinha nenhum sentido. E um grande homem que eu admiro muito, o judeu, Viktor Frankl, ele vai falar da vida sem sentido. Ele até tem um livro dele, que eu estou lendo também, eu leio vários livros ao mesmo tempo, O Sofrimento de uma Vida Sem Sentido. E ele vai dizer que o homem, quando ele não sabe para onde vai, ele não sabe a meta, o objetivo da sua vida, até do seu sofrimento, né? Não é só das alegrias, não. Até o sentido do sofrimento ele se perde. E aí ele vive o vazio existencial. Por que que você diz para mim que a sua vida não tinha sentido? Bom, temos que pegar a história. Os judeus do Seridó são os judeus marranos, os judeus sefarade ou sefaradita, né? Que colonizaram todo aquele vale ali do Sabugi. Para você ter uma ideia, Cris, a minha avó, vovó Mamãe Loura, ela mandava a gente guardar o sábado e ela usava uma armadilha, dizendo assim, vocês não trabalhem no sábado porque Nossa Senhora vem carregar vocês. Olha que coisa. Olha. Né? E na minha família só casa primo entre primo. Para manter ali a religião, a fé. A fé judaica. É outra forma, Cris, de ser judeu no Seridó. É o judeu marrano. Por exemplo, os não-judeus comem faz um doce do sangue de porco, chamado chouriço. Mas os judeus, a nossa família não fazia o doce com o sangue do porco e fazia outro doce chamado espécie. Essa espécie tem o mesmo gosto, os mesmos condimentos, mas era uma forma de driblar a situação, né? Sabe-se que os meus antepassados, na sexta-feira, acendiam as velas, né? Que duche. Exato. Acendiam as velas. Usa-se muito como símbolo nas portas a estrela de Davi, entendeu? E eu me lembro que a outra minha... eu me lembro que a minha outra vovó, Ana Misael, que era parteira, uma mulher exemplar. As minhas referências das minhas avós são tremendamente maravilhosas. Quando ela rezava pelas pessoas, lá em São João do Sabugi, que é chamada a Terra das Artes, as pessoas diziam assim, eu não entendo o que é que Ana Misael, o que é que Madre Ana Misael diz quando ela reza por a gente. Mas tudo em segredo. O judeu do Seridó vive o judaísmo em sigilo total, tudo por debaixo dos panos. Né? Tudo por debaixo dos panos. Tem centenas de livros que vocês podem buscar isso na internet, entendeu? Sua família veio para o Brasil quando? Você conhece? Vieram para Recife. Em Recife era praia. Esses medeiros não gostavam da praia e foram trabalhar com couro de gado na região Seridó. Cris, minha filha, a região Seridó é muito profunda. No Seridó, a gente vive o sertão profundo, profundo de arte. Eu nasci numa cidade chamada São João do Sabugi, que é conhecida como a cidade das artes,
porque tem do fotógrafo ao músico, tem do pintor ao arquiteto, do poeta. E lá na minha família todo mundo trabalha com arte. Mamãe com papai, que eram primos. Mamãe teve 8 filhos, um está no céu. Todos são músicos, poetas. Eu tenho uma irmã que entrou num filme maravilhoso agora sobre as poetisas do cordel. Do cordel. Delícia. Ela sabe tudo. Ela é casada com Djalma, que é outro grande cordelista, né? Então, nós temos alguns tipos de pobreza materiais, mas a gente compensa isso com a arte e essa vivência da fé às escondidas. A minha avó, Mamãe Loura, Maria Salvino, ela tinha uma força espiritual incrível. Cris, ela viu uma cobra. Não mexam com a cobra, não. Não mexam com a cobra, não. A cobra entrava numa loca de pedra. No outro dia, a cobra amanhecia morta. Ela amansava boi, touro bravo, só com a oração. Olha, É uma mulher de vida interior. De vida interior. Ao seu modo, e de respeito à natureza. Né? Sim. Já vivia a ecologia há muito tempo. Essa relação com a natureza entendeu? É muito forte. E lá se usa muito os aboios, assim. Isso é para tanger o gado dentro da caatinga, entendeu? Isso vem de 3 raças. Vem dos judeus, dos árabes, dos mascates, que lá se vivia em harmonia, e dos ciganos. O meu avô, ele colocava cigano dentro da fazenda dele. Se conseguia viver bem. Sim. Né? Com as diferenças, Sim, mas se vivia bem. Mas, Urbano, você vive, com todo esse fundamento, essa base de fé, de arte, um homem muito culto, se vê pela sua linguagem, o modo como você tem um respeito, né, também muito grande pelo próximo. Você chegou ao alcoolismo. Como foi esse processo na sua vida? Ah, meu Deus, foi na juventude, eu tocava em conjuntos de baile. E eu era muito explorado, é bom falar isso. Eu era muito explorado, porque um jovem que tocava vários instrumentos, que quando precisava cantava em francês, quando precisava cantava em inglês, tocava saxofone, tocava percussão, tocava trompete e tal. E não tinha esse direcionamento religioso na minha vida. E eu comecei a usar o álcool, né? E graças a Deus, depois da minha conversão ao cristianismo, eu encontrei uma sala maravilhosa chamada AA, Alcoólicos Anônimos. Com muita honra, com muita alegria, eu queria falar para todos vocês que eu sou membro de AA. Há muitos e muitos anos que eu não coloco uma gota sequer de álcool na boca. Eu não posso, porque é uma doença. Sim. E eu tenho um irmão que é um grande maestro também, Totó Medeiros, faz um trabalho lindo lá em Caicó. Ele também é do AA. E ele entrou porque eu fiz esse pedido a ele. E aí você conheceu Jesus? Como foi isso? Um judeu que se encontrou com Jesus. De que modo se deu esse encontro? Um judeu marrano, né? Marrano. Marrano, essa palavra é pejorativa, né? Porco. É pejorativa. Ofensiva até para um judeu. Mas a gente já assumiu isso.
eu fui morar em São Gabriel da Cachoeira. Onde é? Alto Rio Negro, lá na Boca do Cachorro. Brasil, chama-se Boca do Cachorro Sim, mesmo, sim. é um local. Brasil, Colômbia e Venezuela. Trabalhando, tocando, juntamente com meu papai, mestre Bill, que era um músico maravilhoso, um homem artista em todos os aspectos, tocava numa banda do Exército. Fomos transferidos de Caicó para São Gabriel da Cachoeira. Minha filhinha, quando eu cheguei naquele ambiente indígena, 20 e tantas línguas, 20 e tantas etnias diferentes, eu falei, meu Deus, eu estou no outro mundo. Aquilo me chocou muito, 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 né? Eu quero um sentido para isso. Um dia, um bispo de Caicó, Dom Manuel Tavares, falou assim, meu filho Urbano Medeiros, na sua vida só tinha duas saídas. Ou você mudava ou você mudava. Não tinha opção. Não, porque eu sofri muito, Cris, na mata, sem conforto nenhum, entendeu? Sem roupa limpa. A gente ficava dentro da selva mesmo, entendeu? Ouvindo fera, bicho ali e tal. E eu comecei numa busca muito grande de querer ser feliz, né? A gente não pode ter medo de ser feliz. Aí tinha um grupo de padres e irmãs, filhos de Dom Bosco, salesianos. Salesiano. É. E um dia eu bati na porta, com muita humildade, bati na porta chorando, e quem me atendeu foi uma irmã linda, maravilhosa, de Belo Horizonte, Pertinho de nós. chamada Irmã Rosa Godoy. Eu falei, irmã, eu quero tocar aqui nesse ambiente. Ela falou assim, venha tocar nas missas. Eu falei, irmã, eu não sei o que é missa, não, irmã. Eu não sabia orar o Pai Nosso, Cris. Sim. Nem Ave Maria, eu não sabia fazer em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, nada. Ela falou, meu filho, aqui tem lugar para todo mundo. Olha. Meu Deus. Como é que caiu isso no seu coração? Aqui tem casa lugar de Deus para é casa todo para mundo. todos. Ela Olha. falou, traz o saxofone e vem tocar. Quando chegava na hora do Pai Nosso, eu tirava o Pai Nosso escrito em português e Pai Nosso que estás no céu, santificado. E o meu primeiro contato foi com os salesianos, todos, mais ou menos todos, italianos. Foi bom porque eu aprendi a falar italiano. E escrever e ler, etc. Molto bene. Bravo. Grazie. Me enturmei com aqueles jovens, os indígenas, pouquíssimos brancos, e pela primeira vez eles injetaram no meu coração uma coisa chamada amor. Olha, pela primeira vez. Você sentiu que é um amor desinteressado, né? Eu que fui tão explorado nos conjuntos de baile, tocando na noite e tal, ali eu não era explorado. Eu falei assim, eu quero seguir esse caminho do cristianismo. Mas foi uma luta tremenda, Cris. Porque eu não sabia de nada, eu queria aprender, eu questionava tudo eu queria saber por que é isso, por que essas cores aqui, o que são essas fitinhas. O que é Eucaristia, né? Os dons do Espírito Santo, o que é Eucaristia, a questão da Santíssima Trindade, Maria Auxilium Christianorum. Fui indo. Fiz a minha confissão depois de jovem, adulto, e graças a Deus, de lá para cá, não parei nunca. E leu a vida de Dom Bosco? Li a vida de Dom Bosco. O que foi interessante na vida de Dom Bosco? O amor que Dom Bosco tinha aos jovens. O amor. Li depois a vida de Domingos Sávio.
Aí li São Francisco de Assis. O que foi interessante na vida de Francisco? Eu sou A devota pobreza. de São Francisco. Muito. Foi o primeiro santo que eu conheci depois da minha conversão. Foi a pobreza. A pobreza. O amor à natureza, né? Ele ser ligado ao grande cosmos e chamar tudo de irmão, de irmã, entendeu? Eu falei, esse aí... E na vida deles, você se encontrou com Cristo. É. A vida daqueles santos revelava você o Cristo. Revelava. O amor. O amor. E como foi sentir? Porque até então, de um homem muito inteligente, um intelecto, um homem muito conhecedor, de muita cultura, como foi sentir agora? Porque é diferente, sai daqui e vem para cá. Como é que foi isso? Foi a Eucaristia. Foi a Eucaristia que te Eu levou a fiquei experiência. uma noite inteira diante do sacrário, pedindo o dom da fé. E veio. Mais ou menos aquilo que aconteceu com o meu primo, Paulo Apóstolo. Meu amigo íntimo. Né? Nosso querido Paulo, foi mais ou menos isso. Caiu do cavalo. E fui crescendo, caí muito. Ainda caio muito. Sou um pobre pecador, Cris. Tenho os pés de barro, Cris. Entendeu? Caio. Mas tem uma história muito interessante que um penitente chegou no monastério, encontrou um velhinho de barbas brancas, cabelinho branco, e falou, monge, o que é que você faz aqui nesse mosteiro? Ele fala assim, eu caio hoje, levanto amanhã, caio depois, levanto, caio, levanto, caio, levanto. Essa é a minha vida. A nossa. A nossa, né? Aí eu voltei, eu cumpri meu tempo lá, em São Gabriel da Cachoeira, e voltei para o Seridó. Quando eu cheguei no Seridó, muitas incompreensões, muitas críticas pesadas, pesadíssimas. E eu fui passar uns dias no Mosteiro Beneditino de Olinda. Ai, que coisa linda. Mas eu nunca quis ser monge, não. Eu fui para um retiro de leigos. Tinha jogador de futebol, tinha químico, tinha músico, entendeu? Aí estava lá e um dia, no mosteiro, chegou um monge novo, um homem lindo, cheio de luz, de uma bondade indescritível, chamado monge Marcelo Barros. E eu me virei para os meninos assim, falei assim, quem é esse monge? Aí os meninos falaram para mim assim, os noviços falaram assim, Marcelo Barros é uma pessoa muito especial, ele está dando a vida dele na questão ecumênica, no diálogo. Diálogo. Aí eu falei assim, ele ainda mora aqui? Não, ele está vivendo com os monges de Tézé. Tézé. Você conhece. Bem, até. Eu fiquei encantado, eu falei assim, meu Deus, eu quero ser como esse Marcelo Barros e tal. Aí, um irmão Pio, que ele já morreu, que vivia assim, você tem que ter uma conversa com o abade. O abade do mosteiro aqui, ele é médico. Olha, cultíssimo, uma cabeça lindíssima. E ele marcou uma conversa com Dom Basílio Penido, numa tarde, no claustro. O claustro é ali onde os monges ficam enterrados. Sim. Tem um jardim e tal. Aí eu fui conversar com Dom Basílio, ele falou assim, você tem vontade de morar aqui? Eu falei, não tenho não. Tenho não. Eu estou namorando, eu tenho minhas meninas e tal. Ele falou assim, e o que é que você pensa da vida? Eu falei assim, eu penso em viver uma espiritualidade que seja algo pobre e escondida, que não leve nem nome de pregador, mas que viva a vida de Nazaré. É o Cristo de Nazaré escondido ali, que ninguém sabia que era Jesus, né? Era o Salvador e tal. Ele foi tão legal, Cris, Dom Basílio, ele falou assim, um momento,
Ele entrou num quarto lá, pegou um livro, ele falou, você lê francês? Eu falei, leio, eu estudei francês no ginásio. Ele falou assim, você vai ler esse livro hoje à noite sobre este homem chamado Charles de Foucault. E a gente vai parar aqui, porque Charles de Foucault é um episódio muito importante na sua vida, a gente vai precisar ir para o intervalo. Tá. Mas é tão gostoso te ouvir, é tão Obrigado. bom, tão profundo, tão generoso. Você é linda demais, viu? Nós vamos para um breve intervalo, mas antes de ir para o intervalo, essa semana eu me encontrei com um texto muito interessante, eu até coloquei nas minhas redes sociais, né? O Sapo, nosso sapo, que toca aí todo dia no Sorrindo para a Vida, compartilhou e eu achei assim muito profundo e trouxe também para mim. Um menino falou para o pai assim, pai, aquele avião é tão distante, ele olhou assim, viu o avião bem distante e falou assim, como é Deus? Deus é assim? Aí o pai olhou para o avião e falou, é, distante e pequeno, né? Ele, é, distante e pequeno. O pai pegou o filho, levou lá para o aeroporto e mostrou um avião de perto. Aí ele olhou e falou, pai, que avião grande, eu achei que ele fosse muito pequeno, mas ele é grande. Aí o pai falou, assim é Deus, depende da proximidade com que você o olha. Se você o olha distante, ele parece pequeno. Quanto mais você se aproxima, maior ele é. Então, que você faça no dia de hoje essa experiência de se aproximar de Jesus, assim como o Urbano Medeiros está partilhando conosco. Né? Essa transparência do Urbano de dizer para nós, eu me encontrei com Jesus no momento onde a minha vida não tinha sentido, no momento onde eu vivia o desespero, sem esperança, eu encontrei o amor. Foucault ouviu com certeza isso quando ele morou no norte da África. Estamos de volta no segundo bloco, Gente de Fé, e como eu prometi, vamos falar da sua experiência, Urbano Medeiros, com Charles de Foucault. Como que você se encontrou com Charles de Foucault? Aí o Dom Basílio Penido me deu um livrão lindo, cheio de fotos. Naquela noite eu não dormi, Cris, não dormi. Eu varei a noite inteira lendo em francês A Vida de Foucault. Quando terminou, eu fui me apresentar a ele. Ele falou assim, e aí, meu menino? Eu falei, Dom Basílio, é o que eu quero. Fala para nós um pouquinho, para quem não conhece Charles de Foucault, quem foi Charles de Foucault? Foi um grande convertido, era um homem da pá virada, era um boêmio, era um rico, cheio de amantes, extravagante, cheio de grana, era um conde e muito vazio. E um dia ele entrou numa igreja e encontrou um sacerdote, encontrou um padre e disse assim, padre, quem é Deus? Ele falou assim, ajoelhe-se e confesse os seus pecados que você vai descobrir quem é Deus. E ele fez. Foucault buscou a Deus na teimosia, mas que vai ser canonizado em breve. Se né? Deus quiser, é isso mesmo. O nosso querido Papa Francisco é apaixonado por Charles de Foucault. O Papa Francisco sai do Vaticano para ir lá na periferia de Roma visitar as nossas irmãzinhas. De azul. De azul, mescla, Uhum. sempre com aquela mescla azul. E o carisma dos Foucauldianos, da família de Foucault, é viver a vida de Nazaré, o carisma de Nazaré, né? Escondido, tem cada pessoa. Você às vezes vê um cara trabalhando de pedreiro, como Chico Pacheco, e era médico, trabalhava de pedreiro. Você encontra uma irmãzinha de Foucault trabalhando de doméstica numa casa e é uma moça, uma psicóloga, uma pessoa de muita cultura. Falar de psicóloga, eu me lembrei da minha filha. Da sua filha que te trouxe hoje não está aqui. Ela não está aqui porque ela está clinicando. Ela é psicóloga. E psicanalista. Uma verdadeira filha de Charles de Foucault.
dá a vida pela saúde mental. Meu Deus, de onde é que aquela menina Elizabeth tira tanta força para atender o dia inteiro? Você pode ir lá no Paraíso, onde ela está hospedada lá, nós estamos no Paraíso, que ela está atendendo pessoas online. Ajudando as pessoas. Ajudando. Mas nesse tempo de tanto sofrimento. Elizabeth, minha menina linda. E também o Paulo Misael, meu segundo filho. Ele vive no norte de Minas e lá ele é um apóstolo, junto aos pobres. Ele sai na zona rural com o padre, às vezes, para celebrar para 3, 4 pessoas. Entendeu? E eu vou passar. Toda a sua família se converteu ao cristianismo? Graças a Deus. Como foi isso? Porque sua família, estou falando aqui, seus filhos, sua esposa. Como foi isso para a grande comunidade onde você vivia? E eu tenho um filho chamado Júlio César, que entrou na nossa vida depois de 4 anos, que é uma lindeza esse menino. É um menino exemplar para mim. Eu aprendo muito com ele. E o meu casamento eu pedia muito. Como eu não nasci para ser padre, irmão, essas coisas, eu nasci para ser leigo, né? Eu gosto de família, eu gosto dos meus netos, dos meus filhinhos. Eu pedia muito a Deus que Ele me desse uma esposa cristã. E José deu. São José, você é devoto de São José. Sou filho de São José, eu sou um josefino. Né? Sou um josefino. Como é que para você esse ano dedicado a São José? Minha filha. Papa Francisco nos deixou aí uma carta linda sobre São José. Demais. Eu estou pirado com o pensamento do Papa Francisco a respeito de São José. O José simples, o José humilde, o José trabalhador, o José operário, José tecnon, né? O carpinteiro, mas que também fazia outras coisas na comunidade, né? Um homem de uma braveza fantástica. Né? São José, ele pode tudo. Uhum. Pai da providência. Da providência. E vivo esse carisma como músico, eu sou ator também. Só voltando, São José deu sua esposa. Pediu uma esposa cristã. E deu, era uma santa. E a família toda cristã. Toda. Eu sou muito pequenininho diante da Regina. Regina, sua esposa. Sim, eu não sirvo nem para lavar as sandálias da Regina, porque é uma pessoa de muito crescimento espiritual, entendeu? Responsável pela catequese na Paróquia da Piedade, humilíssima, uma pessoa que não sabe usar o poder, entendeu? Pequena, humilde, simples, e ela, por tabela, eu aprendo isso com essa mulher maravilhosa, chamada Regina. Eu nunca vi Regina elevar o tom da voz, entendeu? Até na vestimenta dela, ela é uma pessoa diferente. É muito legal, né? Urbano, partilha comigo, a partir dessa sua experiência com Cristo de tantos anos, partilha conosco 2 experiências de fé que você precisou viver nesse tempo, para se manter, para permanecer em Cristo, onde você foi desafiado na fé. Eu faço um trabalho de tocar para os mendigos, para os drogados, para as pessoas que estão desesperadas. E eu desenvolvi uma técnica da oração exicasta, Ezequia, exicasmo, pacificar-se com o santo nome de Deus. Enquanto eu estou jogando esses sons aqui dentro deste aulos, não é apenas o deslocamento das moléculas de ar aqui dentro desse instrumento, mas eu estou orando dentro do instrumento.
jaculatórias, frases. E eu estava um dia lá em casa e chegou uma mulher no fundo do poço. Ela tinha perdido o seu marido, uma mulher nova, da zona rural, e não tinha um sentido. Ela falou assim, eu clarinete, e eu falei, meu Deus, o que é que eu faço? Aí eu comecei a olhar para as lágrimas que desciam no rosto dela. Ora, uma lágrima quando desce no rosto de uma pessoa é uma nota musical, é uma mínima, é uma semínima, conforme a velocidade é uma cocheia. E olhando nos olhos daquela senhora, eu comecei a jogar preces, orações baseadas nas suas lágrimas. E ela olhou assim e disse assim, o que é que está acontecendo que eu estou sentindo paz no meu coração? Eu falei, é o poder que a música tem. Mas uma música feita com a finalidade mística. Entendeu? O cristão, ele é místico, então ele não é nada. Padre Rupnik, né, um grande artista sacro, um grande teólogo, ele fala isso da arte. A arte pela arte, você se maravilha, você diz, nossa, que arte bonita. A arte sacra que é, não são só as peças, que a gente está cheio de elementos sacros, mas a música, a literatura, a pintura, a dança, tudo que é sacro vem cheio de sentimento místico, aquilo que é profundo, a partir de uma relação com Deus. É daí que a arte ela se torna sagrada, a música se torna sagrada. E você está partilhando aqui algo muito concreto, Urbano, a partir da sua experiência, de colocar sacralidade na sua canção, de viver uma experiência mística e transbordar. Por isso que a sua canção mexe tanto conosco. Nos leva para um lugar onde às vezes a gente olha e fala, tanto barulho, tanta confusão. Onde, o Fábio Lira, que está aqui na câmera, ele falava assim, Cris, é impressionante, ele chega... Parece que a gente vive a experiência de paz. Eu falei, é verdade. Ele é um homem de paz, de vida interior. Porque eu não sei dar, eu não sei emitir uma nota dentro de um saxofone, de um trompete, dentro de um clarinete, de um aulos como esse, se não for conectado nessa grande força, entendeu? Nesse grande cosmos, né? Eu não sei. Essa experiência de Deus. Essa experiência mística, entendeu? Já toquei em hora de parto, já toquei num presídio, por um preso de alta periculosidade, e ele disse assim, manda o padre entrar que eu quero ter uma conversa muito séria com esse padre. Eu quero fazer uma confissão geral da minha vida. E fez, entendeu? Agora, não é só o instrumento de sopro. Uma vez eu estava dando uma palestra para músicos aqui em São Paulo, no bairro de Santana, e um baterista me desafiou, mas como é que eu vou orar? Como é que eu vou rezar na bateria? Eu falei, não, cada baquetada que você dá no tantã, no surdo, no prato, no chimbal, no bombo, você joga o santo nome de Deus. Ele pegou aquilo, ligou para mim, disse, Urbano, agora eu não toco mais a bateria, Urbano. Eu rezo na bateria. Eu faço daquilo um momento para esse colóquio e as pessoas percebem que o som que sai da minha bateria é um som ungido. Qualquer instrumento, viola, violino, piano, né? Está provado cientificamente que um pianista, que ele tem essa busca interior, a nota é diferente no teclado, entendeu? Um guitarrista é diferente. Aí você diz assim, fulano toca, mas ele tem unção. Tem algo mais ali, entendeu? Os pobres pequenininhos que nós somos, mas a gente pode fazer isso, né? Padre Jonas fala que o músico é aquele que prepara o coração para a grande batalha.
Né? Padre Jonas até, ele nos acampamentos de música, quando ele pregava, ele dizia isso, o músico vai à frente, é aquele que prepara o coração do povo em ordem de batalha, mas para que o povo se prepare para ouvir, né? Shema, você conhece bem o Shema, a escuta e a obediência, a escuta de Deus, a escuta da voz de Deus. Então, é muito bonito, Urbano, porque durante todo momento que a gente está aqui, a música, ela faz parte o tempo inteiro da sua vida. É um dom, é um presente que Deus te deu e que é muito lindo porque você coloca a serviço. A sua experiência de fé, ela passa por esse dar de si através da sua música. Não é isso? É isso. E dentro dessa musicalidade da sua vida, uma alma de artista, né? O Papa João Paulo II fala, né? Escreve para os artistas, é uma alma mais sensível, é uma alma mais próxima do outro, e né? De sofre Deus. Muito por sofre, isso. Só porque tem uma melancolia, o artista tem uma melancolia muito própria. Demais. Né? Como que é para você permanecer confiando e acreditando em Cristo em momentos de tantas dificuldades que o mundo vive, que você vive? Né? Você está aqui hoje com muito sacrifício também por conta do tombo que você levou, da sua saúde. Como é para você permanecer mesmo em momentos de cruz e sacrifício? É ter esse compromisso com o pobre, com o pequeno, com o massacrado. Né? Uma jornalista no Rio de Janeiro falou uma coisa para mim, falou assim, Urbano, você faz a música do oprimido. Do oprimido. Você faz a música do oprimido. Eu prefiro 1000 vezes tocar na casa de um favelado, daquela velhinha que lava roupa. Chego lá, pego o meu instrumento e... Ela olhar para mim assim, com lágrimas nos olhos. Ela fala assim, só tem água e feijão, mas ao som dessa música, esse feijão com água vai ter outro sabor. Então agora a gente vai rezar pelo povo de Deus. Você topa a gente rezar junto? Claro. Você vai tocar, você vai ministrando, e eu vou pegar a palavra de Deus. Para que nós possamos rezar juntos com o povo. Eu quero dar um alô para a menina que está lá na técnica, a nossa Jaque. A nossa Jaque. É diretora, né? A nossa diretora. Se ficar alto, Jaque, o som, você dá uma baixadinha aí no Aulus, tá, querida? Obrigado, Jaque. Então, vamos pegar a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Essa experiência de Pentecostes. Nós estamos aqui ao lado de um homem que fez uma experiência profunda de Cristo. Ele que vem de uma fé judaica, né, a fé dos primeiros, né, dos pais, dos nossos pais na fé, a fé de Abraão, e se encontra com Jesus. Se encontra com Jesus através dos santos, daqueles que são os anunciadores, né, do Cristo, aqueles que fizeram uma experiência e na sua vida encarnaram o Cristo. Semana passada, estando no Baipendi, eu partilhei com vocês, você que esteve junto conosco, que um dia rezando pelo programa Gente de Fé, Deus colocava no meu coração que o programa Gente de Fé precisava abrir espaço para aqueles que não podiam mais falar de si. Homens de fé, numa história muito concreta, onde se deram por inteiro porque encontraram Cristo. E é a partir dessa experiência que a igreja é enviada, é a partir dessa experiência que a igreja nasce, a experiência de Pentecostes, que os homens e mulheres de Deus foram se tornando homens e mulheres santos pela graça do Espírito, mas por uma vida comprometida com o Reino. E eu quero proclamar no dia de hoje, nessa jornada de oração, essa verdade de fé. Atos capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, a festa da colheita, a festa judaica, Jerusalém estava lotada, as pessoas foram lá para rezar. Os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar, a unidade da igreja, uma igreja que não se divide, não há divisão na igreja. De repente veio do céu um ruído, como de um vento forte, que encheu toda a casa que se encontrava. Com o Espírito Santo, as graças elas não são poucas.
A palavra vai dizer que aquele vento forte, a presença do Espírito encheu toda a casa. Eu quero pedir mesmo ao Senhor que nesta noite a sua casa seja toda cheia do Espírito. Que nenhum cômodo, que nenhuma situação, que nenhuma realidade hoje, ela esteja sem a presença do Espírito. O Espírito que vem neste grande cemitério de ossos ressequidos e devolve a vida e sopra nas narinas para que a vida aconteça. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia expressar-se. E eu quero mesmo, Senhor, nesta noite, onde nós estamos vivendo esta jornada de oração, a partir desta música mística, desta canção que vem do alto, o som do céu, pedir sobre todos aqueles que estão conosco hoje, neste momento, neste agora, estão diante de Ti, Senhor, sem esperança. Como Urbano Medeiros disse, que na sua vida era uma vida sem sentido, sem o para quê. Não sabia para onde ia. E é, Senhor, na vida dessas pessoas que hoje vagam, caminham sem direção, que eu quero pedir o Teu Espírito. Sobre você, que não sabe para onde ir. O Senhor me dá a mesma imagem de uma pessoa perdida. É como se tivessem tantos caminhos e você não sabe para onde ir. O Senhor está te concedendo a graça neste dia especial de firmar os teus pés e de te indicar a direção. Obrigada, Senhor, pela graça que nos alcança. Obrigada pelos dons do Espírito. Obrigada porque Teu Espírito Santo enche toda a casa. Nada fica sem o Teu mover, sem o Teu olhar. Obrigada, Jesus, por este canto, o canto novo, o canto do remido, o canto do homem e da mulher que já não é mais escravo no Egito, não há mais escravidão, porque a Tua cruz, a Tua ressurreição nos fez livres. Obrigada, Senhor, porque a face de Deus é revelada a nós. Obrigada porque vivemos o tempo hoje, neste tempo, o tempo onde o Senhor já tinha se apresentado ao mundo, onde, Senhor, nós podemos conhecer mais a Deus, onde nós vemos o rosto de Deus em Ti. Muito obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigada pela esperança. Obrigada pela vida. A vida que nos permeia e que nos conduz a uma estrada justa. Muito obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer, Urbano, pela sua presença, pelo sacrifício. A gente está aqui com você, está vendo que está sendo mesmo um sacrifício físico, né? Para você estar, mas um homem de Deus a gente vê no semblante e no canto a alegria de estar aqui compartilhando conosco. Obrigado. Que Deus te abençoe muito a sua missão, seu testemunho de vida. Né? Obrigada, bendito seja Deus mesmo pelo seu sim. Obrigado. Vocês moram aqui. E por que você aceitou vir mesmo enfermo? Você dizia para nós. Por amor. Por amor. A grande lei que rege o universo chama-se amor, né? Aquele monge Marcelo Barros, quando ele se dirige a Deus, ele diz assim: ó amor. Disse tudo, né?